Vamos tentar discutir esse caso. Interessante, hein? O que nós percebemos do caso do Marcelo? Vamos analisar o Marcelo. Alguns estão falando que tinha psicose, transtorno de conduta. O que é isso? Interessante. Marcelo, assim, antes de acontecer esse fato, e pelas informações que a imprensa tem, que chegou até nós aqui, pela imprensa, não tinha nada. O que o Marcelo tinha? Um menino bacana, todos conspiravam bacana, estudioso, estava frequentando o colégio, família bem sucedida, pai sargento da rota, mãe policial, avó, nada. Um detalhe, ele tinha um problema, no qual a perspectiva de vida dele era para 18 anos. Fibrose. Eu não vou entrar nesse detalhe dessa doença orgânica, mas essa doença orgânica não tem nada a ver, a princípio, com o problema. Ela não gera esse problema. Ele não estava usando medicamentos que podiam levar a uma alteração mental que pudesse fazer isso nele. Não estava. Ele tinha essa perspectiva de vida curta. Não sabemos se isso foi transmitido para ele, qual era o nível de conhecimento que ele tinha desse fato. E no mais nada. Alguns pontos interessantes. Uma vez ele tentou dar uma flechada na avó. Não aconteceu nada, não sei que tipo de flechada, eu não fiquei sabendo. Ele até comentou isso com os colegas dele. Falou que queria matar a avó. Muito interessante. Isso é um ponto que nós vimos dele. Outros pontos, ele gostava de internet, jogava um jogo que se chama Assassin's Creed. É um jogo no qual há um grupo de homens, uma religião, uma ordem de assassinos. Essas ordens cultuam o assassinato. É um credo. Assassin's Creed. É um credo assassino. E nessa ordem os homens usam capuz. E tem uma história que esse cara... uma das características dos monges assassinos era que eles podiam sumir no meio da multidão. Ninguém ficar sabendo deles. O que eles queriam. É uma arma, é uma estratégia que eles usam. É um dado. E o Marcelinho cultuava esse grupo. Ele postou na rede do Facebook um retrato dele, um retrato desse herói do Assassin's Creed. E como se ele fosse, E a gente vê em alguns momentos ele de capuz. Então ele tinha essa ligação com esse grupo, é o que nós sabemos, com esse jogo. E em alguns momentos, algumas cenas que a gente vê pela imprensa, ele estava com capuz e os colegas também, até andando na rua. E os colegas falaram que ele queria fazer um grupo de jovens e fazer essa associação, essa ordem dos assassinos. E os colegas comentaram isso. E uma das características para entrar nesse grupo era matar a família, para ele se tornar um monge assassino. Ele tentou reunir esse grupo. Na brincadeira, a fantasia nessa idade é grande, isso acontece, O jovem fantasia de filmes, todo mundo já passou por isso, sabe? Cria fantasia, as meninas de Barbie, os meninos de herói, de super-homem, e às vezes você pode ligar num jogo, é o que Marcelo acontecia com ele. E provavelmente esses coleguinhas jogavam isso também. E o Marcelo cumpriu a promessa dele. Foi lá e matou a família dele. Isso nós vamos analisar o que foi isso. Foi o jogo? Ele teve um delírio? Não sabemos. Vamos analisar. Ele matou os pais e voltou para a sala de aula. Na hora que ele voltou para a sala de aula, ele contou para os amigos o que tinha feito.
que ele tinha conseguido matar os pais e a família toda. E ele estava no grupo. Mas alguma coisa aconteceu. Quando ele voltou para casa, ele se suicidou. Provavelmente quando ele se bateu com a realidade que ele estava vivendo. Saiu do mundo da fantasia, do Assassin's Creed, no qual ele queria ser um dos heróis e perpetuar a classe dos assassinos. Algumas vezes ele tinha dito para alguns colegas que ele queria matar a família e ser um assassino de aluguel. A fantasia dele. E na hora que ele se deparou com a verdade, se suicidou. Vamos analisar isso. Porque não tem sintomas de nada, porque ele estava comportando muito bem a nível de sala de aula. Uma coisa interessante, há um ano antes ele postou no seu Face a foto desse caso de Amityville, nos Estados Unidos, que um jovem assassinou a família toda dele enquanto dormia. Ele postou esse fato. Então, essa fantasia e esse modo, essa estratégia para acabar com a família dele já estava sendo planejada há um tempo. Foi um planejamento. Ele estudou, sabia como fazer. Ele copiou o método que o jovem lá nos Estados Unidos, em Amityville, usou, matou todos da família enquanto dormiam. Interessante, né? Muito interessante. Vamos continuar pensando sobre isso. Interessante esse caso do Marcelo, hein? Ele não tinha sintoma nenhum. Não via sintoma nenhum, vocês observaram? Que sintoma? Nada. Podia ter uma psicose, sim. Pode falar em psicose nesse caso? Não. Porque ele estava nas suas funções naturais, estava inserido na realidade da vida dele. Então, nós não podemos falar em psicose, apesar de poder estar acontecendo. O fato de ter acontecido uma coisa que nós não entendemos, não quer dizer que é psicose, não. Isso é importante. Então, nós vimos o Marcelinho tranquilo, estudioso e na vida normal. Tanto que, quando aconteceram os fatos, todo mundo, não pode ser. A família do Marcelinho não reconhecia isso. Os tios, tio-avô, o avô, não reconheceram, não pode ser, não acreditaram. A sociedade também não acreditou. Marcelinho é um cara tranquilo, não há sintomas, não há sinais de psicose, apesar do fato inusitado, ninguém esperava aquilo. Choque. Porque quem diria que um menino aí de 13 anos mataria a família toda? Por quê? Então, mas não há sintomas de psicose. Ele estava integrado na realidade. Estava completamente integrado na realidade. Ah, é distúrbio de conduta? Não pode se falar isso num menino de 13 anos que ele não conhece. Ele não tinha. Ele estava inserido, ele foi na aula, abraçou a professora dele. Os professores gostavam dele, tinham carinho por ele. O único sinal que uma das professoras falou é que a mãe tinha falado que ele não iria passar os 18 anos de idade por causa da doença. Tranquilo. E não há sinais, até onde a gente saiba, que havia briga na família. Não havia briga na família do Marcelinho. Quer dizer, que nós saibamos, poderia haver. Eu acho até que havia, porque... Por que o pai estava deitado no colchão da sala? Provavelmente, será que ele discutiu com essa mãe? Parece que na hora de matar, o Marcelinho matou o pai dele e se escondeu. A mãe estava em outro lugar, ela foi socorrer o pai e o Marcelinho matou a mãe. Planejamento. Ele estava integrado na realidade. Né? A questão dele estar saindo da realidade foi a questão da fantasia. Ele fantasiou, ele estava num mundo de fantasia. Mas esse mundo de fantasia dele é integrado na realidade. Pode falar que é delírio? Delírio? Não. Não há sintomas de delírio, a gente não sabe. Chegou às últimas consequências? Sim, mas tem coisas aí que nós não podemos dizer.
A princípio ele estava completamente inserido na realidade. E foi um planejamento há mais de um ano, quando ele postou a foto do caso de Amityville, lá nos Estados Unidos, o jovem que matou a família. Ele já tinha visto e pensou naquela forma de assassinato. Uma coisa que a gente pode supor é que ele não estava, os sentimentos dele não tinham formado a questão da sensibilidade ao outro. Ele não tinha formado os afetos que fazem com que ele sinta alguma coisa pelo outro. Totalmente? Não sei. Tem um bilhete escrevendo para o pai dele que ele amava o pai. Olha que incógnita. Né? Então não podemos dizer também que ele era insensível. Não podemos dizer isso. A questão dele com a morte não foi bem trabalhada na cabeça dele. O menino provavelmente muito mimado, super valorizado, hein? Porque ele tinha uma doença grave que a expectativa de vida dele seria pequena. Como que rolaria isso na cabeça de dois pais integrados na realidade, do padrão comum que a gente conhece? Super cuidado. Vocês concordam? O Marcelinho morava com o pai e com a mãe, era o único filho, e a avó e uma tia, a avó que não morava com eles, mas ia dormir ali com a avó. Provavelmente tinha algum problema, alguma coisa, ou já estava mais idosa. E o Marcelinho não tinha sintoma nenhum, era um menino querido. Não há sintomas de psicose que a gente saiba, ele só estava fazendo tratamento para fibrose. Um dia o pai comentou com um colega que o Marcelinho tinha falado que ia matar a mãe. Ele ameaçou a mãe com uma espingarda. Ele estava dando tiro com uma espingardinha de chumbinho em alguma situação, vi isso numa notícia, e ele falou que ia matar a mãe. Olha, um sentimento de vingança. Esse afeto ele tinha. Ele tinha uma raiva ali, né? Que é a pugna, o contrário, é típico da adolescência. Mas ele tinha uma situação de... Ele falou em matar e cumpriu o fato dele. Falar que vai matar uma pessoa, um parente, quando a gente é criança, a gente fala. Mas ele foi ao ato, ele passou ao ato de matar. Mas quem que ia prever isso? Mas foi uma coisa impressionante que o pai comentou com um colega, então foi uma coisa mais intensa. Despertou a atenção do pai. Ele comentou com um colega de farda, um policial, que o filho tinha falado que ia matar a mãe. Então, o fato não foi um fatinho inusitado, não. Ele tinha, alguma coisa estava despertando ali, mas não... Ninguém ao lado, naquele campo vivencial, percebeu a trama que estava correndo na cabeça do Marcelinho. E percebeu que ele estava com distúrbios. Porque não tinha sintoma, né? E às vezes essas coisas são difíceis de você procurar um médico por causa desse sentido. E é imprevisível, o fato foi imprevisível. Não é comum, é muito raro uma criança de 13 anos. Não tem outro caso. Nós conhecemos casos de parricídio lá do Amityville, do Gil Rugai, matou o pai também, a madrasta, e alguns outros casos, mas um caso de um menino de 13 anos planejar e matar tanta gente assim é chocante, chocou a sociedade. Nos choca a todos que temos sentimentos humanos, que reconhecemos no outro um semelhante.